Este é mais um podcast da TV Faferj. Para quem não sabe, a Faferj é a Federação de Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Ela é uma representante das favelas e comunidades periféricas do Estado do Rio de Janeiro. E como uma boa agente social, ela tem seu próprio podcast, que é a TV Faferj, que tem como objetivo entrevistar pessoas que possam ensinar política, economia, história, geografia, direito e temas da mais alta relevância para a sociedade. O entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial, é um sobrevivente. É o Rafael Zimmermann. Para quem não sabe, Rafael Zimmermann é israelita de sangue, brasileiro e também israelense. Rafael Zimmermann é educador da ONG Stand With Us Brasil. Também é palestrante e é formado em administração de empresas pela PUC de São Paulo. Para quem também não sabe, o Rafael Zimmermann, ele é sobrevivente daquele triste dia do 7 de outubro de 2023, o tal ataque terrorista patrocinado pelo Hamas. Então o Rafael Zimmermann vai falar vários assuntos aqui. Ele vai falar um pouco desse fato triste na história da humanidade. Ele vai falar um pouco dele e também como ele superou os traumas obtidos naquela horrorosa experiência. Rafael Zimmermann, seja muito bem-vindo. Rafael, vamos começar com as perguntas light. Vamos piorando e no final serão as complexas. Perfeito. Primeira pergunta light. Você é brasileiro, mas você é também israelense. Nos explique isso aí. Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, assim, minha história começa quando os meus avós fogem da Polônia devido ao nazismo. Eles chegam no Brasil e começam minha trajetória, né? Eu nasci em 96, sou brasileiro, nasci em São Paulo, morei em São Paulo minha vida inteira. Só que eu sou judeu, descendência de judeus. E o que acontece é que, até expliquei aqui em off para você, que quando os nazistas eles pegavam os judeus, eles pegavam até a 4ª geração. O que significa isso? Se meu avô era judeu, mas eu não era judeu, eu também era levado para um campo de extermínio. Ou seja, quando Israel foi criado, o país, né, eles fizeram tipo uma vingança, que se chama a Lei do Retorno. O que significa isso? Todo mundo que tem alguém até a 4ª geração de judeus tem um direito à cidadania, uma passagem aérea e 6 meses de ajuda financeira. Então, o que me levou a Israel, eu já conhecia o país, mas eu sempre fiquei na dúvida se eu ia morar lá ou não. Duas coisas me surpreenderam bastante de Israel. Primeiro, a questão da segurança. Eu sempre falo que em São Paulo, uma mulher ela não pode andar sozinha de noite, tem toda a questão de perigo. Você não pode andar com o celular na mão em São Paulo. Em Israel isso não existe. Em Israel todo mundo vive uma vida tranquila em questão de segurança. Isso é algo de outro mundo. E outra questão, é um país democrático, um país que se parece muito com o Ocidente. Poucas pessoas sabem, mas Israel, por exemplo, é o único país do Oriente Médio onde você tem uma parada gay. E ao mesmo tempo que é um país super religioso, é um país onde você pode ser cristão, muçulmano, judeu, seja qual for a sua religião, você também tem direitos como cidadão que te dão liberdade. Isso é muito importante falar, porque as pessoas não sabem, tá? Eu não fui para um lugar fechado, onde as mulheres, por exemplo, não podem andar de biquíni. Não, eu morava numa cidade que se chama Tel Aviv, onde é o polo tecnológico do mundo, várias startups, muitos jovens, e é um lugar onde você abraça religiões e abraça liberdade. Então, foi o que me levou a Israel. Porque também, entre janeiro e maio de 2023, tentaram me assaltar 2 vezes com arma. Apontaram uma arma na minha cabeça. Isso aonde? Em São Paulo. Ok. E aí eu falei, não aguento mais, não dá mais, eu quero viver num lugar seguro. E isso que me levou a Israel. E quando eu me mudo para Israel, eu ganho uma cidadania, por ter essa origem judaica, igual eu falei para vocês. E eu ganhei uma cidadania, uma passagem aérea e 6 meses de ajuda financeira. Então, era uma oportunidade. Eu falei, se não der certo, eu volto. Mas pelo menos eu tenho essa oportunidade, né? Querendo ou não, é uma oportunidade de você ter uma vida melhor. O salário mínimo lá é mais de 6 mil reais. Então, assim, é um lugar onde você pode crescer. Então, eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Eu me mudo para Israel em maio de 2023. Eu começo lá como garçom, principalmente para pegar a língua, né, o hebraico.
E é um jeito também de você se adaptar à cultura, se adaptar ao país, né? E lá eu sempre falo que me surpreendeu muito a questão da coexistência entre judeus, árabes, muçulmanos, e que isso me deixava muito feliz. É uma visão, às vezes, que a gente tem no Brasil de que existe uma rivalidade, né, uma rixa, mas, na verdade, lá eu me sentia muito em casa, seja com quem fosse. Então, eu estava feliz, estava alegre, começando uma vida nova, até que tudo aconteceu. Perfeito. Ou seja, Israel é um país altamente liberal na economia e também nos costumes. Perfeito. Rafael Zimmermann, me conte, eu peço até desculpas por você estar perguntando sobre esse tema, mas é importante ser falado. Sim. Tá? E você me autorizou a perguntar. Claro. Me conte os detalhes desse fato ocorrido no dia 7 de outubro de 2023. Você estava onde? Você ia para onde? Você estava com quem? O que você estava fazendo? Nos conte sobre isso. Vamos lá. Um pouco antes de outubro, eu conheci um menino de Porto Alegre que morava lá. O nome dele era Hanani Glaser. E a gente conversando sobre música, gostos, né, que a gente tinha em comum. Ele tinha 21 anos na época, ele sabia 6 línguas, era um cara assim de outro mundo. E ele falou: Rafa, em outubro vai ter uma festa de música eletrônica que se chama Universo Paralelo, aqui no Brasil. Essa festa é organizada pelo pai do DJ Alok, né? Ela acontece na Bahia a cada 2 anos, e eles resolveram fazer uma versão dessa festa lá em Israel. E eu falei: pô, uma festa brasileira em Israel, não tem como eu não me sentir em casa, né? E aí ele me convidou para ir para essa festa junto com a Rafaela, que era a namorada dele na época, também brasileira, e nós 3 fomos juntos para essa festa. Era uma festa que, curiosamente, falava muito sobre paz, amor, coexistência. Eram quase 5.000 pessoas do mundo inteiro, uma festa bem grande. E essas festas, a gente chama de rave, elas são na natureza. Normalmente não são no centro, né, da cidade, não é em um lugar fechado. É um lugar aberto para você ter esse contato com a natureza. E a localização da festa foi mandada 2 horas antes. Eles não informaram antes, era uma questão de ritual que eles fazem lá. E eles mandaram 2 horas antes a localização e foi informado que era muito próximo da faixa de Gaza. O que acontece? Quando eu recebi essa localização, eu perguntei pro Hanani. Eu falei: Hanani, é tranquilo a gente ir? Porque ele morava lá 6 anos, né? Eu morava 5 meses só. Eu nunca tinha chegado tão perto da faixa de Gaza. E ele fala: Rafa, é tranquilo. Inclusive já tiveram várias festas lá. Muita gente fala assim: como você teve coragem de chegar tão perto da faixa de Gaza? Eu sempre falo assim: gente, a gente mora no Brasil. Quando a gente sai na rua, a gente já está sujeito a acontecer algo, infelizmente. E mesmo assim, eu não deixo de ir numa festa, num casamento, não deixo de trabalhar, viver minha vida por causa de uma questão que não está no meu controle, né? E aí, pra mim, isso não é uma questão. Então eu fui pra festa, me sentia super seguro, até que tudo começou. A gente se separou uma hora na festa. O Hanani e a Rafaela foram ver os quadros, eu estava dançando na frente do palco. Até que eu começo, às 6h29 da manhã, 7 de outubro, um sábado, eu nunca vou esquecer, eu começo a ouvir um barulho muito forte, como se fossem fogos de artifício. Mas foi no início da festa, da rave, ou já estava no meio? A festa começou meia-noite. Meia-noite. E até às 4 da tarde. Eram 16 horas de festa. Então estava meio que no meio da... Exato, estava no meio da festa. Muita gente tinha acabado de chegar, muita gente estava chegando há pouco tempo. E aí quando... Você já estava lá? Já estava lá. Chegou assim, foi um dos primeiros a chegar. E aí quando começou esse barulho de explosão, como se fosse fogo de artifício, eu olhei para cima. E eu vi uma quantidade enorme de mísseis passando pela nossa cabeça. Era incontável a quantidade, incontável. E por que tem esse barulho de explosão? Porque Israel tem um domo de ferro, Sim. O Iron Dome, que é um sistema de defesa que ele localiza o míssil e ele explode. Só que o perigo era que caísse na gente os destroços do míssil. E aí pararam a festa, o DJ pegou o microfone e ele falou em hebraico Tsevadom, que significa código vermelho. Nessa hora eu me agachei, fiz uma posição meio que de defesa, eu fiquei 1 minuto agachado, e aí eu saí correndo para uma barraca que a gente tinha. Essa barraca a gente deixou uma mochila, água, suprimentos, era um lugar pra gente descansar, porque eram 16 horas de festa. E aí eu encontrei o Hanani e a Rafaela, era como se fosse o nosso ponto de encontro. Eu encontrei os dois, o Hanani, ele falou: Rafa, a gente precisa encontrar um bunker para se proteger dos mísseis. E aí eu falei: vamos encontrar um bunker. A gente sai correndo, a gente não tinha ido de carro, a gente tinha ido de carona, então a gente não tinha como ir embora. A gente sai correndo, a gente chega numa estrada, que hoje em dia em Israel é conhecida como a Estrada da Morte, por tudo que aconteceu naquele dia.
A gente começa a pedir uma carona, um carro para, e eles levam a gente até um bunker num ponto de ônibus. Uma informação que é importante, como lá é muito próximo da faixa de Gaza, Israel criou vários bunkers na estrada, porque você tem menos de 1 minuto para entrar num bunker quando começa a tocar a sirene. A sirene é um aviso de que um míssil está vindo. Então é normal que nessa estrada tinham vários bunkers em pontos de ônibus. E a gente para num bunker que era muito próximo da festa, era 2 minutos da festa, e era um lugar que cabia 15 pessoas. No final tinham 40 pessoas da festa. Assim, um lugar amontoado, você não tinha espaço para nada, totalmente apertado. Até que do nada, eu estava encostado na parede, eu sinto um impacto. Pá! Depois outro. Pá! Depois E você dentro do bunker? É dentro do bunker. Que é embaixo, subsolo. Não é subsolo, era quase no nível da terra e não tinha porta. Por quê? Muita gente pergunta, né? Primeiro é uma questão assim, é um abrigo antimíssil. Ok. Se cai um míssil, você está protegido. Ok. A porta, ela faz com que você perca tempo para entrar. Então imagina que você está dirigindo o carro no meio da estrada... Solta, já entra logo. Exatamente. Essa é a ideia, você tem que ser rápido. E o míssil bate na estrutura. Bate na estrutura e te Não protege. pega ninguém, ok. Exatamente. E se você tem uma porta, isso atrasa. Okay. Então, por isso não tinha porta. E não é subterrâneo, é muito diferente de filme, né? Ok. Eu nunca tinha entrado num bunker. E aí a gente foi os primeiros a entrar, chegou muita gente da festa, e eu tava na parede, encostado bem no fundo, até que eu sinto um impacto nas minhas costas, pá! Depois outro, pá! Depois um barulho de filme. Pi! O que foi isso? 2 tiros vieram nas minhas costas, só que ele não passou a parede. Sim. Ele ficou na parede, eu senti só um impacto. E esse barulho de pi é aquele barulho que você vê em filme, quando joga uma granada, sabe? Que fica aquele barulhinho. Exatamente isso. Jogaram uma granada. Começou um tiroteio do lado de fora. Depois eu descobri que tinham 2 policiais, um homem e uma mulher. Eles estavam lutando contra terroristas. Foi um tiroteio intenso, de, assim, alguns minutos. Granadas, tiros, até que eu comecei a ouvir a voz da policial do lado de fora. Eu não via ela, estava do lado de dentro, mas eu ouvi ela. Ela era como se ela tivesse encostada comigo. E ela falou em hebraico, Tsevador, de novo, código vermelho. Eles são muitos, eu não vou aguentar. Até que eu ouço muito tiro, eles matando ela. E eles gritando em árabe um grito que eu já tinha ouvido. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, exatamente. Que antes de cometer o ato, eles oferecem e depois matam a vítima. Exato, significa Deus é grande. Isso. É como se fosse, exatamente, Um sacrifício. Um sacrifício. Só que era muito louco, porque eu estava rezando para Deus. E eles vieram me matar em nome de Deus, né? E esse contraponto, né? E aí, quando eu ouvi isso, eu entendi que era meu fim. Não tinha porta, nossa proteção morreu. Uma menina na minha frente, ela entrou em colapso total, ela me mordeu aqui na costela, ela me mordeu com tanta força que ela arrancou minha carne, fincou todos os dentes. Eu tenho uma imagem que eu tirei foto, assim, você vê a marca de todos os dentes na minha costela. E a primeira coisa que os terroristas fizeram foi jogar um gás. Um gás que, assim, em 30 segundos, meu corpo inteiro queimava. Eu não conseguia respirar, eu lembro de colocar a mão na garganta, tentar puxar o ar e não conseguia. E nessa hora, passou uma cena na minha cabeça. Era a cena de um homem esquelético indo para a câmera de gás, igual no Holocausto, na Segunda Guerra. Eu ia morrer igual ele. Muitas vezes eu acho que eu já fui ele em outra vida. Ok. Eu tava vendo essa imagem de novo, sabe? E a menina que me mordeu, ela caiu em cima da Rafaela. A Rafaela começou a gritar desesperadamente, eu tô morrendo, porque não tinha ar por causa do gás, e a menina em cima dela, ela não conseguia respirar. E aí eu e o Hanani, a gente tentou tirar a menina de cima dela, não conseguiu. E aí eu olho pra cara dele, do Hanani, e ele começa a atravessar um mar de gente, e ele vai pra frente. Era como se ele quisesse reagir, sabe? Eu tinha aceitado. Eu tinha aceitado totalmente. Eu falei com Deus, eu tô pronta, só quero que seja rápido. E aí os terroristas começaram a atacar mais forte, eles começaram a jogar granadas lá dentro. Granadas que soltavam estilhaços, ou seja, se você era atingido você morria, mas quem estava em volta era atingido pelos estilhaços, eu estava em volta, eu estava mais no fundo. E aí eu sentia os estilhaços. Só que eu sempre falo assim, a dor de saber que você vai morrer é tão grande que às vezes você nem sente a dor física. Eu não sentia os estilhaços batendo em mim. Eu sentia, mas eu não sentia a dor. E aí eu ficava de olho fechado e algumas vezes eu olhava para o lado. Uma das vezes que eu olhei para o lado, eu vi um menino pegando granada e jogando de volta contra os terroristas. Só que era tanta granada que não foi suficiente. Uma hora ele morreu. Teve uma hora que eu olhei para o lado e vi muita gente rezando.
vi muita gente morrer. E uma das vezes que eu olhei para o lado, eu vi o Hanani sendo atingido. Eu não sabia se era não sei se é um tiro ou uma granada, porque eles também ficaram atirando. E naquela hora foi a última vez que eu vi o Hanani. Mas para mim era uma questão de tempo para eu morrer. Era uma questão só de tempo. Minha mãe odeia que eu fale isso, mas eu pedi para morrer muitas vezes. Eu só queria que o inferno acabasse. E aí do nada eu desmaiei. E depois de um tempo, quando eu acordo embaixo de vários corpos. Só que eu acordo fingindo de morto. E aí eu começo a rastejar para cima dos corpos, em direção à entrada, porque eu precisava respirar. Eu só precisava respirar. Eu só queria respirar. E aí, quando eu estou indo para a entrada, eu nunca vou esquecer que eu vi um celular vibrando. E eu vi o brilho dele, mesmo de olho fechado. Imagina a escuridão que estava lá dentro. E aí eu peguei esse celular e joguei na parede. Porque eu fiquei com medo deles verem o celular e verem que eu estava vivo. E hoje eu sei que era um pai ou uma mãe ligando para o filho ou para a filha, eu tenho certeza disso, tentando procurar informações e a pessoa estava morta do meu lado. E aí eu continuo a rastejar. Mais uma pausa. Todos morreram ali com gás lacrimogênio, com granada, com tiro, morreram de quê? Cada um morreu por um motivo. Eu não sei como que eu tô aqui. Essa que é a verdade. Eu não sei como que eu tô aqui. Cada um morreu de um jeito. Eu acho que a ideia do gás era que as pessoas saíssem do bunker para eles matarem. Para poder fuzilar, Para fuzilar, muitos morreram assim. E aí eu continuo fingindo de morto. Quando eu chego perto da entrada, eu puxo o ar. E quando eu solto, eu faço xixi. Mas eu sempre falo que é um xixi de alívio, porque meu corpo relaxou. Eu gosto de falar isso também porque assim, a gente esquece às vezes de valorizar o respirar. O tá vivo. A gente esquece. E é muito bom respirar. Até que do nada entra um homem dentro do bunker, começa a gritar desesperadamente. Eu não entendi que língua era. E aí quando eu abri o olho eu vi um cara vestido normal. Eu falei, bom, ele é um terrorista. Eu abri o olho, eu falei, eu vou sair daqui, ele já me viu e eu vou morrer agora. E aí quando eu tô saindo do bunker, pra mim acho que veio uma das piores cenas de todas. Bem na entrada do bunker, de cara, uma pilha de corpos pegando fogo. Eles pegaram as pessoas que estavam comigo e jogaram fogo nelas. Uma pilha, assim, uma fogueira. Mortas ou vivas? Já mortas. Mas provavelmente eles colocaram algumas delas vivas. E pegando fogo, então imagina que além do gás, dos tiros, granada, coquetel molotov que eles jogaram, ainda tinha a fumaça dos corpos entrava lá dentro. Então, assim, era um cheiro insuportável, cheiro da morte, cheiro de xixi. Era muito difícil respirar lá dentro. E aí quando eu saí, eu dei de cara com 5 policiais. E aí eu sentei do lado de fora do bunker, eu me olhava assim, eu não acreditava que eu estava vivo, eu não acreditava. E logo depois de mim sai a Rafa. A Rafa sai, começa a gritar o nome do Hanani desesperadamente, o Hanani morreu, o Hanani morreu. Eu olhei pra ela e falei, Rafa, eu não sei como que a gente tá aqui. Eu não sabia que ela estava viva, eu só fui entender quando ela saiu. No final, das 40 pessoas que estavam lá dentro, só 9 sobreviveram. E uma delas foi sequestrada. Ou seja, no final 10. E o namorado dela? O Hanani morreu. O Hanani morreu naquele momento. Só para as pessoas entenderem, quando os terroristas invadiram naquele dia, eles invadiram comunidades, eles invadiram a festa que eu estava. Eu não vi eles entrando na festa, porque eles entraram depois, eu fui pro bunker antes, mas muita gente ficou no local da festa. Eles entraram de paraglide. E o que eles fizeram lá, com as meninas principalmente, assim, foi algo terrível, eu prefiro nem falar. Inclusive, tinha uma brasileira que estava lá, a Bruna Baleano, ela, do Rio de Janeiro, ela também foi assassinada. Tiveram 3 brasileiros que foram assassinados naquele dia, na festa. Teve um brasileiro que estava numa comunidade perto, ele também foi assassinado. E no final, mais de 1.200 pessoas morreram naquele dia, e de forma brutal. Tanto teve um bebê que morreu, o mais novo tinha 8 meses, e o senhor mais velho tinha 85 anos. E eles sequestraram 251 pessoas e levaram para a faixa de Gaza. E aí começou uma guerra. E é uma guerra que, assim, infelizmente, eu sempre falo que não é um jogo de futebol, né? Que parece que virou um jogo de futebol, como se tivesse um lado contra o outro, né? Eu sou Israel, eu sou Palestina. Eu falo assim, essa guerra não é contra os palestinos. Os palestinos, eles infelizmente são uma vítima do que acontece. E quem comanda a faixa de Gaza é um grupo terrorista, é o Hamas. E eu nunca vou esquecer a risada deles enquanto eles matavam as pessoas do meu lado.
enquanto eles tentavam me matar. Eles tinham prazer naquilo. E a gente tem que separar as coisas. Infelizmente no Brasil virou uma questão de extremos, direita contra a esquerda, mas não tem nada a ver. Isso me magoa muito, porque eu vejo que as pessoas elas tentam pegar um lado e sentir raiva. As pessoas sentem raiva. Só que eu passei pelo que eu passei e eu não sinto raiva. Eu não sinto ódio. Eu sinto pena. Pena de uma sociedade que tem pessoas que fazem isso e que acham que o outro ser humano é inferior a ele. Eu costumo falar que independente de religião, orientação sexual, cor, condição de vida, no final, eu falo que eu morri e eu voltei. Eu garanto que a gente vai para o mesmo lugar. Não importa. Tudo que está aqui vai ficar. E o que a gente tem que ser lembrado é por ser uma pessoa boa. Uma pessoa que estende a mão, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que se perdoa, uma pessoa que fala eu te amo. E que independente das dificuldades, de tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que olhar para isso e falar, eu vou ser melhor do que isso. Porque eu garanto uma coisa, dificuldades todo mundo tem, cada um no seu, não importa. Um não é maior do que o outro. Mas a gente sempre vai ter o livre-arbítrio de fazer o bem. E fazer o bem é a coisa mais humana que existe. Eu vi o mal, eu vi o que é o mal, eu vi na prática. Tentaram me matar da pior forma possível. E eu vou ser o oposto disso. É isso que eu decidi para minha vida. E desde então eu tenho vindo nessa missão. Eu voltei para o Brasil no avião do Exército Brasileiro, num dos aviões da FAB, depois de 3 semanas. Eu não queria voltar para o Brasil, porque para mim voltar para o Brasil era fugir. E era como se os terroristas tivessem ganhado de mim, sabe? Por que você voltou? Família. Família e os amigos. Porque, cara, imagina acontecer tudo isso e minha mãe não poder me dar um abraço. Assim, eu costumo falar que as pessoas que me amam, que se importam comigo, elas estavam desesperadas. E seria um ato egoísta eu ficar lá. E aí eu voltei pro Brasil, e quando eu estava em São Paulo, eu estava num bar conversando sobre o que estava acontecendo, né, toda a questão da guerra, o que aconteceu comigo. Um menino, ele olhou, ele ouviu nossa conversa, ele falou, posso entrar na roda de vocês? Eu falei, claro. E aí ele falou, eu sou Hamas, que é o grupo terrorista que tentou me matar, e eu quero a morte de todos os judeus. E aí eu entendi que, na verdade, aqui no Brasil se tornou uma questão que não tem nada a ver com o Oriente Médio. Se tornou uma questão de ódio, uma questão política, e que eu era atingido por isso. Mesmo sendo um brasileiro que vive minha vida inteira aqui, eu estava sofrendo um ódio gratuito, um ódio por ser judeu. E eu entendi que eu teria essa luta de mostrar para as pessoas o que aconteceu naquele dia, de ressignificar a minha vida, e ensinar para as pessoas que ninguém é melhor do que ninguém e que a gente tem que se respeitar acima de tudo. E também, a gente estava conversando em off da questão de trauma, né? O trauma é uma questão que eu aprendi que todo mundo tem. E eu aprendi que quando eu falo meu trauma, igual eu estou fazendo agora, alguém vai se abrir para uma outra pessoa e vai falar do trauma dela. E isso cura. Você tem que falar, seja para um psicólogo, para um amigo, para o pai, mãe, mas assim, você não está sozinho. Ninguém está sozinho. E guardar isso no seu coração é uma bomba que uma hora vai explodir. Porque não tem como você aguentar. Você pode aguentar anos, mas uma hora isso vai explodir e é horrível. Então, assim, eu sempre falo que eu saí de lá significando minha vida, uma questão de paz, coexistência, de perdoar e de ajudar as pessoas a de alguma forma, curarem as dores que ela tem. Mas Rafael, eu estou aqui tentando entender como é que você ficou vivo. Não tinha como ficar vivo porque foi ataque, fuzilamento, granada, sufocamento, realmente. E a sua amiga que ficou viva, que perdeu o namorado, que fim levou ela? Ela ficou muito mal, muito mal, natural, eu não tem como não ficar mal. Hoje em dia ela ressignificou se voltando para a religião. Ela se tornou uma pessoa mais religiosa. Mas ela voltou pro Brasil, tá em Israel, ela tá onde? Ela mora lá com a mãe dela, brasileira também, com o irmão. Mas mora em Israel? Mora em Israel, e o que ela me fala é, eu tenho medo de ir pro Brasil. Porque no Brasil eu tenho medo de ser atacada por ser judia. Olha isso, ela viveu o maior trauma da vida dela lá, e ela fala, aqui é o lugar mais seguro pra mim. Aqui é o lugar onde eu não tenho medo de ser quem eu sou. Mesmo com tudo que a gente passou, e eu também vou afirmar isso, pra mim lá é o lugar mais seguro do mundo. Lá é um lugar que eu não vou ser atacado pelo que eu sou. Aqui eu sou atacado diariamente. Então eu entendo ela, mas
uma coisa que me ajudou também a receber muito amor. E aqui no Brasil eu recebo muito amor. Mas é isso. A história dela no final, ela não voltou pro Brasil, ela quis ficar lá, ela não tem coragem de vir pro Brasil. E quem sabe um dia. Mas ela sempre fala, cara, quando eu casar, tiver filho, a primeira pessoa que eu vou pensar vai ser no Hanani. Tiraram o cara que ela amava da pior forma possível, sabe? Acharam o corpo dele? Depois de 2 dias ele foi reconhecido, muito queimado. Reconheceram pela tatuagem dele. Mas queimado como? Carbonizado, praticamente, muito queimado. Era um daqueles corpos que estavam sendo... Eu não sei. Não sabe, né? Não sei, assim, esses 2 dias que ficou para ser reconhecido o corpo dele, a gente ficou numa incógnita. Será que ele foi sequestrado? Será que levaram o corpo dele para a faixa de Gaza? Porque os terroristas pegaram pessoas mortas e levaram para a faixa de Gaza como uma moeda de troca. Né? Numa negociação, eles falam assim, a gente devolve o corpo ou um refém que está sequestrado e vocês me dão 1000 terroristas que estão presos. Isso daí foi uma forma deles usarem para pegar terroristas de volta que estavam presos em Israel. Isso também segurava, porque se não tivesse nenhum sequestrado, eu acho que assim, não teria uma guerra da forma que foi. Não iria morrer tanto inocente. Eu sempre comparo, imagina o Brasil atacado pela Argentina, que seja, e sequestram 251 pessoas brasileiras. Qual que é a atitude que o governo tem que ter? E pensa assim, que Israel é o tamanho de um ovo, é o tamanho de Sergipe. Então todo mundo conhece alguém que morreu ou que foi sequestrado naquele dia. Todo mundo conhece alguém. Então, era uma comoção do tipo, eles têm que voltar para casa. E essa guerra acabou quando os sequestrados voltaram para casa. Essa guerra na faixa de Gaza. Infelizmente, o que aconteceu na faixa de Gaza, eu sempre falo que é muito triste, eu sinto muito pelos inocentes, mas é muito complicado. Não tem uma resposta certa qualquer atitude que um país deveria tomar quando tem 251 pessoas que foram sequestradas e por terroristas. Sim, mas o cadáver de seu amigo ainda estava em Israel. Tá em Israel, ele foi enterrado lá. Tá, mas quando acharam ele carbonizado, ele não tinha sido levado para a faixa de Gaza, ele estava lá mesmo. Tava, só demoraram para reconhecer. Muitos corpos foram demorados para reconhecer e alguns só foram reconhecidos pelo dente ou algo do tipo. E não se sabe como ele morreu, né? Olha, eu vi ele sendo atingido por uma granada ou um tiro. Eu não sei se ele ficou ferido e depois mataram ele. Eu não sei o que aconteceu. Então, Rafael, depois desse seu relato, do que você passou, do que o casal de amigos seu que passaram, sendo que a menina sobreviveu e o namorado não, sendo que o relato que você falou de outras pessoas que faleceram com tiro, sufocamento, queimados, bomba, você também falou que a festa era próximo ao limite, à fronteira de Israel com a faixa de Gaza. Exato. E, Rafael, uma pergunta que todo mundo faz, todo mundo tem. Nós sabemos que o Mossad, Serviço Secreto Israelense, é um dos melhores do mundo, se não é o melhor. Ele acha qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo em tempo recorde. Ele investiga tudo, ele levanta tudo. Como é que na cara do gol, na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, o serviço secreto não conseguiu prevenir esse ataque terrorista horroroso? Qual é o seu parecer sobre isso? Eu vou falar primeiro o parecer que eu ouvi direto de soldados de Israel, israelenses que me falaram isso. Um primeiro deles é que quando começou todo o ataque, depois que já tinha começado, os generais, os comandantes, os soldados estavam indo em direção ao sul, isso aqui era no sul de Israel, tá? Estavam indo em direção ao sul para ajudar, para proteger, para lutar contra os terroristas, só que os comandantes eles falaram assim, vai para o norte, porque no norte faz fronteira com o Líbano, com a Síria, e lá no Líbano é onde tem o grupo terrorista Hezbollah. Sim. E o Hezbollah é 1000 vezes mais forte que o Hamas. O medo deles era que se houvesse uma entrada pelo norte também, que aí ia ser uma tragédia que não iria conseguir conter. Então é como se o pessoal no sul tivesse sofrido para o resto do país ser defendido. Outra coisa também que eu ouvi, e que eu acredito muito, é a questão da soberba. O que significa isso? Somos o melhor exército do mundo, temos os melhores sistemas de defesa, então qual a chance deles fazerem algo contra nós? Eles não acreditavam. Havia indícios, só que eles não acreditavam que ia ser desse jeito, nessa magnitude. Então a questão da soberba, ela atrapalhou muito. E uma outra questão que eu sempre conto, sabe aquela historinha do lobo mau e do Pedrinho?
que o pedreiro chega e fala, lobo mal tá vindo, aí ele não vem, lobo mal tá vindo, aí ele não vem. Aí, tipo, como teve várias vezes que não veio, relaxou. Dessa vez não veio também. Relaxou, exato, até que veio. Foi o primeiro ataque nessa história, na história de Israel, na história inteira, dessa magnitude. Nunca morreu tanto judeu em um dia, depois do Holocausto, como nesse dia. E eu costumo falar que... Eu falo assim, eu estava na hora errada no dia errado. Só que eu conheci um sobrevivente que ele foi sequestrado. Ele ficou quase 2 anos sequestrado pelo Hamas. Ele foi levado no dia da festa. Ele estava na festa também. E, pra ter noção, ele ficou mais de um mês sem olhar a palma da mão. Porque os terroristas colocaram ele num túnel escuro. Ele sofria abusos físicos, psicológicos, e ele não conseguia ver a palma da mão de tão escuro que era. Imagina isso, você tá sozinho e não conseguir ver a palma da sua mão. E aí ele veio pro Brasil e eu conversei com ele. Eu falei, cara, a gente estava no dia errado na hora errada, né? E aí ele olhou pra mim e ele falou, a gente estava no dia certo e na hora certa. O que significa isso? A gente não tem controle. Quando Deus coloca uma coisa na nossa vida, a gente nunca vai entender o porquê. Eu não vou ter explicações, mas eu vou acreditar que eu tinha que passar por aquilo para algo que vai me melhorar de alguma forma. E é assim que eu levo minha vida. Eu não vou entender o porquê, os motivos que eu sobrevivi, o Hanani não. Por que entre 40 pessoas eu fui uma das 9 escolhidas para sobreviver, eu não sei porquê. Mas eu entendo que era o melhor para aquele momento. Minha missão não tinha acabado. Não que eu era melhor ou pior do que alguém. Mas que simplesmente a pessoa que foi, ela fez a missão dela. E a minha ainda ia continuar. Pode acabar amanhã. Mas esse tempo a mais que eu vivi, eu já fiz minha missão. Então a questão do exército foram falhas, foi uma questão de soberba, uma questão também deles irem para o norte, ao invés de proteger o sul. E tem também, eu acredito muito nisso, mas eu também tenho minha teoria das conspirações. Eu acredito que alguém deixou acontecer. Eu não sei quem, eu não vou culpar um país, eu não vou culpar o governo. O governo até posso culpar, né, porque ele tem a responsabilidade de me defender. E eles não conseguiram. Eu não vou culpar o exército. Mas na minha visão, alguma coisa aconteceu de fora do comum e que alguém deixou acontecer. Uma outra coisa que eu falei com um israelense uma vez, eu falei, cara, eu falei essa teoria, ele falou, você pode esperar uma vida inteira. Talvez você nunca vai saber qual que é a pura verdade. Ou seja, eu não vou buscar essa verdade. Porque isso só vai me deixar louco, me martirizar, querer explicações. Eu não vou atrás de explicações. Eu vou entender que está no meu passado. É uma história que aconteceu comigo. E ficou atrás. Agora é pegar essa história e ao invés de ficar chorando em casa, ficar me remoendo, eu vou pegar isso e eu vou lutar para que isso não seja uma forma das pessoas falarem isso é certo, isso não é certo. Existem coisas que você pode fazer pacificamente, manifestações e tudo mais, agora matar o outro, abusar, sequestrar, é algo que passa do que é o ser humano, sabe? E eu entendi que isso passa do limite. Agora, Rafael, eu tenho uma curiosidade, porque eu não vi a grande mídia falando isso. Duas últimas perguntas. Os que foram sequestrados, levados lá para a faixa de Gaza. Quando o Israel começou um bombardeio na faixa de Gaza para combater os terroristas. E claro que muitas pessoas civis inocentes na faixa de Gaza, palestinos, morreram nesses ataques. Algum sequestrado israelense morreu nesses bombardeamentos na faixa de Gaza? Um morreu. Morreu junto com eles? Morreu junto com eles. Tá. Que Israel matou um sequestrado e... Só que é curioso, como a família desse sequestrado, eles perdoaram o exército, falaram, é uma situação, que não falei, é uma situação em que você está numa sinuca de bico, né? O que você vai fazer? E é muito complicado. E aí um sequestrado morreu. Vários sequestrados dos terroristas mataram em cativeiro, mas todos eles voltaram, sejam mortos ou vivos, voltaram. E aí no dia seguinte, Israel parou de atacar míssil, basicamente. Né? Veio um acordo e tal, mas parou de atacar tanto. Eu falo isso porque assim, muita gente fala que Israel está tentando matar os civis e tudo mais. E eu costumo falar que eu conheço Israel, eu viajei para lá, eu morei lá, e eu sei que o sistema do exército não é matar civis, era matar os terroristas. Só que infelizmente os civis vão ser uma baixa, e isso é em toda a guerra.
Infelizmente, desde que o mundo é mundo, numa guerra, civis morrem, que não tem culpa de nada, que não tem nada a ver com isso. Eu sempre falo, os palestinos, eles são inocentes, só que eles estão no lugar que quem comanda aquele lugar é um grupo terrorista. E aí é muito complicado, eu nunca entro em discussões, porque as pessoas elas estão, né, com a emoção à flor da pele, mas eu sempre falo assim, eu passei pelo que eu passei, eu vi tudo que eu vi, e eu não sinto ódio, eu não sinto raiva, eu não quero vingança. Por que a pessoa que tenta discutir comigo, ou tenta debater comigo de alguma forma, porque eu nem sou cientista político para debater, sou um sobrevivente, um cara que tava lá na festa, curtindo a vida e sofreu o que sofreu. Mas as pessoas tentam fazer isso comigo. Eu sempre falo que eu sinto muito. Eu só sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Agora, Rafael, última pergunta. Como é que a sua cabeça tá boa depois de ter passado por uma experiência horrorosa? Como é que você procurou ajuda? Como é que você está bem? Primeiro, na mesma semana do atentado eu procurei um psicólogo e desde então eu tenho feito terapia. Até hoje? Até hoje. E por que esse psicólogo? Primeiro que eu escolhi ele para ajudar a Rafa. Porque a Rafa ela estava tão não queria fazer nada. Não queria ir no médico, não queria... Ela estava muito mal, e eu entendo ela. Só que a minha cabeça era, eu tenho que ajudar ela. Então eu procurei um psicólogo, procurei médicos, pra gente ser examinado e tudo mais, por causa dela. Só que isso foi uma ajuda que eu também tive. Isso me salvou. E outra questão é falar a minha história. É falar meu trauma. É falar para pessoas que estão me ouvindo agora, que nunca me viram. Eu estou falando da minha maior dor, assim, do que me aperta o coração, do que eu lembro todo dia, do que eu vivo todo dia, do que às vezes eu tenho um pesadelo, mas eu falo isso porque isso me ajuda. Ajuda a entender que a pessoa do outro lado, ela vai olhar para mim e vai falar: sinto muito pelo que você passou, e se sinta-se abraçado. E muitas vezes, muitas pessoas falam que eu estava nas orações delas, que eu nunca vi na minha vida. Muitas pessoas se compadecem comigo e o amor ele salva. Eu recebo muito amor e o amor ele salva. Falar eu te amo, falar perdoar. Eu sempre costumo falar que eu me perdoo. Eu me perdoo por tudo, porque eu sei que eu sou um ser humano, eu não sou perfeito, mas amanhã eu vou tentar ser melhor. E aí se perdoar é muito importante, porque quando você não se culpa, você consegue entender as coisas melhor. Então acho que por isso minha cabeça tá boa, eu sempre tive muito amor, muito carinho e ajudar as pessoas me salva também. Eu sei que eu tô ajudando as pessoas. Rafael, suas considerações finais, 2 minutos. Vamos lá. Primeiro que é um prazer estar aqui com vocês, porque eu sinto que eu estou falando com um público que talvez que vai me entender. Um público que sofre traumas, dificuldades, cada um no seu, mas que vai olhar para mim e vai falar obrigado. Então, eu costumo falar que eu tive uma segunda chance, mas muitos de nós pode não ter. Então faça valer a pena essa chance. Seja uma pessoa que estende a mão, que ajuda o próximo, que abre um sorriso, que sabe, viva, porque assim, eu sinto muito pela oportunidade que o Hanani não teve de viver. Eu sinto muito pelas pessoas que sofrem o que sofrem, mas você não é o único. Você não está sofrendo, só você está sofrendo. Todo mundo tem o seu calo. Então pega esse calo e transforma ele em algo bom. Transforma ele em algo que você vai ressignificar. Porque vale a pena, eu acho que a vida é linda. Eu sempre me emociono quando eu estou numa praia, quando eu vejo um pôr do sol, quando eu vejo a natureza. Eu me emociono, eu agradeço, eu falo obrigado. Obrigado por poder viver isso. Porque isso é um privilégio que só quem está vivo sabe. Só quem está vivo sabe. Rafael Zimmermann, muito obrigado. Entenda uma realidade. O podcast da Faferj está sempre aberto para ti. Obrigado. Você que estiver aqui no Rio, quiser falar alguma coisa, principalmente da sua área de administração de empresa, ou mesmo voltar a falar de ressignificação, vida, melhoria, sobrevivência, estamos de portas abertas para você. Quero agradecer o Augusto, foi o mediador do nosso encontro. Quero agradecer a ONG Stand With Us, eu acho que eu falei certo agora, por ter também se mediar o nosso encontro aqui.
Tá nascendo aos pouquinhos uma amizade muito boa entre a ONG e a FAFERJ. Tenho fé que vai frutificar muito essa parceria que está nascendo. Agradecer François Camargo, o editor do nosso programa. Não esqueça você que assistiu o podcast hoje, curtir, comentar e compartilhar. Um forte abraço. Obrigado.